Muitas pessoas se dizem ser cristãs, pelo simples fato de ir à igreja ou saber fazer o bem aos outros e tudo mais, sem antes entender o significado da palavra cristão e a que tipo de personalidade refere-se esse nome. Então neste vídeo vamos refletir um pouco sobre isso, a vida de um verdadeiro cristão. Mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho, e sempre que eu publicar um vídeo novo, assim você vai receber uma notificação. Bora ver o que a Bíblia fala sobre o assunto em Atos capítulo 11, versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, amados irmãos, pela primeira vez, os discípulos ou aqueles que seguiam Jesus na época foram chamados de cristãos em Antioquia. Tudo porque a sua forma de viver, o seu comportamento, as suas atitudes refletiam a vida de Cristo Jesus. Então o verdadeiro cristão deve refletir a imagem de Cristo. Mas muito antes de mostrar esse perfil, a pessoa precisa reconhecer primeiro que é pecadora, se arrepender dos seus pecados, confessá-los e abandoná-los em crer em Jesus Cristo e recebê-lo e convidá-lo em oração para que faça parte da nossa vida. E então Deus habitará em nós e a presença do seu Espírito Santo nos fará produzir os frutos do Espírito Santo, conhecidos em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Bora ver o que a Bíblia fala. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Então, um verdadeiro cristão não pode viver para si mesmo, porque todo cristão que vive sobre a base do significado do batismo dificilmente vive para si mesmo, porque o batismo significa morrer, ser sepultado e ressuscitar com Cristo, e ser revestido de um novo homem. Tudo isso significa dizer que devemos morrer para o nosso eu antigo do pecado e viver como uma nova pessoa, dirigida pelos ensinamentos de Cristo Jesus, capaz de produzir os frutos do Espírito Santo, que nos fazem parecidos muito mais ainda com Cristo Jesus. Mas para isso importa alimentar sempre a nossa alma com a palavra do Senhor. E agora não vivemos mais nós e nem para nós mesmos, porque a Bíblia fala isso em Gálatas capítulo 2, versículo 19 ao versículo 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, amados irmãos, essas são as palavras do apóstolo Paulo quanto à sua maneira de se proceder diante de Deus. E olha o que Paulo diz também em Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, amados irmãos, por mais que Paulo sofreu muito pelo nome do Senhor em todas as suas viagens missionárias, ele reconhecia que era mais importante e valioso viver para Cristo e completar a sua carreira do que viver para si mesmo. E vamos olhar, amados irmãos, a missão que Deus deu para Paulo em Atos capítulo 26, versículo 17 ao versículo 18. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para que lhes abres os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, amados irmãos, essa é a missão grande que Deus deu a Paulo. Então, a vida de um verdadeiro cristão deve refletir em primeiro lugar Cristo Jesus e as várias responsabilidades espirituais que o Senhor dá a cada um de nós. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe grandemente e ricamente em sua vida.